Olá, muito boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que você estiver vendo esse vídeo, eu espero que seja muito útil para você. Vai ser o vídeo de dicas para o concurso 22-28. E isso daqui que você está vendo na minha tela é o que aconteceu, acabou de acontecer agora no concurso 22-27 do dia 11/5, então anota as 15 dezenas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, das 5 dezenas pilares, então, novamente veio duas dezenas, somente a 02 e a 24. Então, falha da 01, falha da 13 e falha da 25. E tudo isso que você está vendo aqui, bolinhas vermelhas, bolinhas verdes. Vermelha é quando saiu fora do padrão, que foi a questão dos números em progressão, só veio 3 dezenas, bem abaixo do que é esperado, e padrão de colunas, que veio uma coluna fechada, então não está entre os 3 primeiros principais gabaritos, né, de linhas e colunas. Linhas, na verdade, veio certo, por isso que está verde. Colunas não veio certo, tá? Então, de todos os padrões, somente duas coisas aqui não vieram dentro do padrão. Então, veio 6 números primos, 6 números na cruz, 8 ímpares, 10 na moldura, 4 de Fibonacci. Olha isso daqui, gerei jogos com 4, né, no vídeo passado. 3 na progressão, concurso anterior, 8 dezenas repetidas, padrão de linhas e colunas. E vamos direto para o ciclo, porque daquelas 10 dezenas, olha só, vieram 7 dezenas. Isso mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dezenas. Eu tinha falado para você de 5 a 8. Deixa eu voltar um concurso aqui para você ver como que estava antes. Olha, agora está desse jeito, tá vendo? Só está faltando as dezenas 06, né, 06, 18 e 25, tá? Então tá aqui as dezenas 06, 18 e 25. Vamos dar uma olhadinha então como que estava esse ciclo aqui, ó. Vou clicar aqui em gerar para a gente voltar no tempo, como se não tivesse sido sorteado, e a gente estava dessa forma aqui, ó. Um único concurso do ciclo, né? As 15 dezenas sorteadas e faltando 10 dezenas. Lembra que eu falei? Para se fechar o ciclo com 2 concursos, nunca havia acontecido isso, e eu sempre aconselho a você não insistir nisso, só se for pouquíssimos jogos, que não vai fazer falta, tá? Porque é uma coisa que nunca aconteceu. Em 469 ciclos, nunca aconteceu isso daí. Você vai insistir numa coisa que nunca aconteceu? Então, é bem difícil utilizar isso daqui para acertar as 10 dezenas, tá? Deixa eu voltar aqui, então. Vamos nos atualizar para ver como que a gente pode, então, utilizar agora essa estatística de ciclo. Bom, olhando o quadro aqui, ó, a gente tem 2 concursos agora no ciclo, o 2226 e o 2227. Então, se você pegar aqui, olha, todas essas dezenas e vir aqui no quadro, você vai ver que está faltando 3 dezenas. Se sair essas 3 dezenas no concurso de amanhã, significa que vai fechar o ciclo com 3 concursos. Isso já aconteceu 57 vezes, então é totalmente possível e é muito provável que aconteça. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, olha. 2 dezenas pares e uma ímpar. Então, o momento está muito propício para se fechar com 3 concursos o ciclo. Então, o que você deve fazer? Pegar essas 3 dezenas aqui, se você for fazer fechamento, obrigatoriamente tem que estar as 3 dezenas dentro do seu fechamento. Agora, se você for fazer jogos avulsos, o que é jogos avulsos? Um jogo, né, faz as 15 dezenas, preenche as 15 dezenas, depois preenche mais 15, depois preenche mais 15. Não é como um fechamento, que você escolhe, por exemplo, 19 dezenas, coloca numa ferramenta e ela organiza para você. Isso é um fechamento, tá? É uma forma de organizar melhor as dezenas, de forma que, se a condição do fechamento for atendida, ele te garanta uma premiação mínima. Aqui no Gera Sorte existem milhares de fechamentos, basta você selecionar o fechamento que você quer, tá? Então, o que você pode fazer se for utilizar jogos avulsos? Você pode fazer jogos, construir jogos utilizando as 3 dezenas, tá? Tenta fazer isso daí em pelo menos 80% dos jogos, e os outros 20%, aí você tenta falhar uma dezena. Então, uma hora você falha a 6, outra hora você falha a 18 e outra hora você falha a 25. Ou seja, né, no seu jogo tem que ter 6 e 18 e 6 e 25 e 18 e 25. Simples assim. Bem fácil de utilizar, tá? Então,
eu sempre recomendo, quando tá 3 dezenas para fechar o ciclo, é muito provável que venha essas dezenas, tá? Dezena 09, então a gente já vai chegar no padrão visual e eu já vou mostrar para você, tá? Antes, se você já está gostando, tá? Deixa seu like aí, deixa um comentário e compartilha esse vídeo, tá? É muito importante para mim. Organizei para você as 25 dezenas analisadas nos 10 últimos concursos, de forma que esse primeiro grupo é das mais sorteadas, esse segundo das intermediárias e esse daqui das piores dezenas. Você só precisa escolher um pouco de cada grupo, ficando assim a sua escolha entre 5 e 8 desse primeiro grupo, entre 3 e 4 desse segundo e o restante do terceiro grupo aí. Deixo também três sequências de 17 já organizadas, né? De forma que essas daqui são as melhores, essas intermediárias e essas as piores. 3 conjuntos de 17, 18 e 19, você pode parar, bater uma foto aí e utilizar da melhor forma que você conseguir. Se você prefere jogos prontos, só copiar, né, passar por o volante, tá aqui, olha, 20 jogos gerados dentro do padrão e aqui outros 20 gerados dentro do padrão com a definição de 10 dezenas repetidas do concurso anterior. Padrão visual, comportamento individual das dezenas. Olha, eu tinha falado 3 coisas aqui. Dezena 09, quando ela está embalada, você deve apostar nela e ela veio mais uma vez, tá? E daquele conjuntão de 12 até 17, eu falei para você considerar falhar algumas dezenas, tá? Falhou 3 dezenas. E do finalzinho aqui, lembra que eu até comparei com esse daqui, eu falei que possivelmente viria uma, duas ou até mesmo as 3 dezenas. Então veio 2 dezenas. Eu não acreditava na falha, né, no final 22, mais uma vez, tá? Mas isso possivelmente já deve ter acontecido. Ó, não, aqui não. Final 22. Olha, se aconteceu faz muito tempo. Consecutivamente, né? Aqui aconteceu, tá vendo? Aqui aconteceu final 21, mas só um concurso. Eu queria ver 2 concursos. Então, teria que carregar aí mais concursos aqui. Você tem essa estatística lá na área de assinantes. Se você quiser ver, fique à vontade lá, tá? Muito bem. Então, vamos para as estatísticas individuais, então. Números primos, né? Essa região cor-de-rosa. Você pode escolher ou 4 ou 7 dezenas, tá? O restante você escolhe da região branca, né? Na cruz, você tem 2 sinalizações também, 4 ou 8 dezenas. Números ímpares, você tem uma sinalização para 5, 7, 11 ou 12 dezenas, tá? O que mais acontece é sair 8 dezenas, tá? Então, se você ficar entre 7 e 9 dezenas, você vai fazer um bom jogo. Números na moldura, temos 5 sinalizações aqui. Essa daqui ganhando bastante espaço também, 11 dezenas na moldura, tá? Essas 3 aqui, olha, é bem interessante a gente já começar a preparar jogos com ela. Fibonacci, então, somente uma sinalização aqui, demora bastante tempo para isso acontecer, tá? 2 números somente na região de Fibonacci, ele já aconteceu 136 vezes, tá com atraso de 19, a média de voltar a ocorrer de novo isso daí é a cada 16 concursos, então considera aí essa de 3 a 5, que é o padrão mesmo, tá? Quando você quiser, tiver alguma dúvida, sempre vá no padrão, tá? Mesmo se não tiver sinalizado, o padrão é sempre uma ótima escolha. Progressão aritmética, então, foi a vilazinha da vez. Então, a gente tem 2 sinalizações aqui muito boas para você escolher ou 4 ou 5, possivelmente aí nos 2 próximos concursos aqui, uma das 2 saia. Ciclos individuais, ciclo dos primos, fechou, perdemos a referência. Ciclo dos números na cruz, faltando apenas a dezena 18. Agora, é importante a gente analisar isso daqui, ó. A média de se fechar o ciclo da cruz é a cada 4 concursos. Se a gente já tem 3 concursos dentro do ciclo, só está faltando a 18, vamos colocar ela em nossos jogos, então, né? Considerando que vá fechar, né? Imaginando que vá fechar com 4 concursos. Ciclo dos números ímpares começou agora, então temos 5 dezenas aqui para fechar esse ciclo.
Ciclo da moldura também começou agora, muito provável que não feche, muitas dezenas para fechar esse ciclo. Ciclo de Fibonacci também, 3 dezenas ímpares, né? Bem difícil de se fechar, tá? Com 2 concursos. Já aconteceu, se você olhar para trás aqui, olha, faz tempo, hein? Nem temos aqui, olha, na nossa lista resumida, tá? Teria que ver mais a fundo aqui, ó, clicando aqui em todos os concursos. Ele só lista os 50 últimos concursos. Isso os assinantes têm acesso. Se você quiser tornar um assinante, tá? Primeiro faz o cadastro, testa por 2 dias, tá? 2 dias vai ficar liberado. Se você gostar, continua como assinante. Se não gostar, não precisa fazer absolutamente nada. Continua assistindo todos os vídeos aqui. Eu trago vídeos todas as vezes que dá. Eu faço um vídeo explicativo, retirando todas essas informações que é de lá da minha área de assinantes, trago aqui de forma gratuita para você, tá? Basta aproveitar. E eu só peço que você curta o vídeo aí, deixe seu like, tá? Deixa um comentário, compartilha nas suas redes sociais. Ciclo dos números na progressão, então faltando muitas dezenas aqui, ó, 6 dezenas, também muito provável aí que não feche esse ciclo. Tá? Vamos dar uma olhadinha nesse padrão então. Padrão sorteado hoje foi esse daqui, olha. Essa ferramenta vocês não têm acesso ainda, eu estou só coletando dados para ver o que a gente faz com esse monte de dados aqui. Possivelmente é um padrão novo, hein? E é mesmo, hein? Então, deixa eu fechar aqui. Padrão 6681043, tá? Vamos traduzir isso daqui. 6 números primos, 6 números na cruz, 8 números ímpares, 10 números na moldura, 4 números de Fibonacci e 3 números em progressão. Se ele está com a frequência 1, significa que é a primeira vez que ele é sorteado. E foi no concurso 2227. Com isso, ele se junta, então, à lista de padrões inéditos. Então, a gente tem agora na nossa lista 1.802 padrões diferentes. Como o vídeo está 12 minutos só, eu vou subir aqui um arquivo, tá? Que uma pessoa me perguntou, tá? Ricardo, eu tenho um jogo aqui, vou dar um Ctrl C nesse jogo, e eu queria saber se ele fecha alguma coisa. Isso é muito difícil, assim, dá para se fazer, tá? Então dá para você usar diversos programas aí. Eu não vou fazer isso agora, mas eu posso te mostrar uma ferramenta que chama Conferir, tá? Conferir a aposta, que tá aqui, olha, tá? É uma ferramenta também para assinantes. O que você pode fazer são simulações, tá? Para saber, para tentar entender o máximo que ele consegue de premiação, se é um bom jogo, se não é. Tá vendo? Carregou isso daqui, você vai soltar o seu jogo aqui. Ele tem que estar formatado dessa forma, dezena com 2 casas decimais, o separador tem que ser espaço, tá? Então tem que ser dessa forma. Ele, só de você colocar o jogo aqui, ele já atualizou esse campo, então ele falou assim, ó, tem 20 jogos aqui dentro. E ele já pegou, fez uma varredura aqui, já capturou todas as dezenas dos seus jogos. Então, significa que só tem 20 dezenas e tem 5 de fora. Então, a gente entende que isso daqui é um fechamento, tá? Que fechamento? Aí, bem difícil. Aí você tem que ir testando, né, através de técnicas, através de softwares. Aqui, o que você pode fazer é começar simulando. Então, se eu apertar esse botão de simular, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, olha, nas dezenas capturadas, né, que apareceu no seu jogo, e vai selecionar 15, tá? Então, clico aqui, tá vendo? Selecionou essas dezenas que estão aqui, elas vieram daqui, tá? Ele já fez um sorteio, conferiu, então ele me deu aí um volante de 13, 7 de 12 e 8 de 11. Então, para você entender se é um fechamento, será que é um fechamento garantindo 13 pontos? Eu clico mais algumas vezes aqui, olha, não é um fechamento de 12, de 13, porque eu vi aqui, que foi muito rápido, tá? Só deu 12 e 11. Vamos ver se eu consigo de novo. Isso acontece, tá, gente? Tá? Mas olha, na maior parte das vezes, se você... Aqui, ó. Tá vendo? Nessa situação, a gente já comprova que não é um fechamento garantindo 13 pontos, se acertar as 15 dezenas. Porque quando eu cliquei aqui no botão simular, ele veio aqui, pegou 15 dezenas quaisquer aqui, jogou aqui e conferiu. E não deu um volante de 13 pontos. Então, significa que deve ser um fechamento garantindo 12 pontos, tá? Pode ser, tá? E o que a gente pode fazer mais? Então, aqui a gente já testou com 15. Então, vamos simular um erro
Então, o que que ele vai fazer? Se eu clicar aqui em simular erro, ele vai pegar 14 presentes e uma ausente. Como assim? Ele vai pegar aqui, ó, 14 dezenas das capturadas, que faz parte do meu jogo, e vai pegar uma que não faz parte. É como se eu estivesse errando uma dezena, tá? Então, quando eu clico aqui em simular erro, ele fez exatamente isso. Olha, ele pegou 14 daqui, olha, 259, 2, ó, a 5, tá? Ele pegou a 5 que não faz parte do nosso jogo, tá? Jogou aqui em cima e conferiu e deu 12 pontos, tá? Então vamos simular aqui, ó. Então você pode fazer isso daqui várias vezes. Se não der 12 aqui, se der 11, significa que ele não está fechado também em 12 pontos se acertar 14, tá? Aqui possivelmente ele está fechado em 12 pontos se acertar 14, tá? Eu sei disso daqui pela quantidade de jogos, tá? Então, é isso daqui, olha, é um jogo que você iria gastar R$ 50, tá? Mesmo errando uma dezena, você ainda teria lucro, tá? Toda vez que você... Ah, não, não teria não. Opa, eu vi um valor negativo aqui, ó. Tá vendo? Vou tentar buscar ele de novo. Mas na maior parte das vezes você tem lucro, tá vendo? Mas eu vi muito de relance. Depois, se você quiser voltar o vídeo bem devagarzinho aí, tá? Diminuir a velocidade, você vai ver que... Agora não vai aparecer, né? Só porque a gente quer. E mesmo dando negativo aqui, não significa que o fechamento não esteja com garantia de 12 pontos, tá? Ele pode dar prejuízo, tá? Um fechamento, por exemplo, um fechamento garantindo 14 pontos. Se você utilizar 23, 24 dezenas, ele vai te garantir, mas não vai te dar lucro, tá? O valor que você vai gastar, o valor que você vai recuperar em prêmios, não vai pagar o custo do fechamento. Então, você tem que ter sempre essa noção aqui. Por isso que essa ferramenta ela é muito boa para você já saber até onde você pode ir, tá? Aqui você sabe que se você colocar, se você acertar as 15 dentro das 20, tá? É certeza que você vai ter lucro, mesmo que seja um lucro pequeno. Aqui, se você errar uma dezena, possivelmente você vai ter lucro. Mas eu vi aqui, olha, eu vou até mais rápido aqui. Teria que fazer isso daí, olha, com mais calma, tá? Mas parece que eu vi. Se você quiser depois voltar ao vídeo, dá uma olhadinha, vê se ficou vermelho aqui quando eu apertei esse botão. Se ficou vermelho, é porque ele não cobre o custo aqui, não, a premiação não vai cobrir, né, o que você gastou no fechamento. Mas não vai deixar ainda de garantir, tá? Então tem que sempre ter essa noção. Bom, eu espero ter ajudado com mais esse vídeo de dicas aí. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, tá? É muito importante para mim e a gente se vê, se Deus quiser, no próximo vídeo.